hoje nós vamos dar continuidade na nossa aula sobre distúrbio do volume de líquidos. Nós vamos abordar hoje sobre o tratamento da hipovolemia. Então, se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui onde está escrito inscreva-se, dê um like e compartilhe nosso vídeo na rede social. Assim você vai estar ajudando bastante o crescimento desse canal e ajudando também que esse conteúdo possa chegar em outras pessoas que possam estar precisando conhecer um pouco mais sobre a hipovolemia. Outro ponto fundamental que devemos responder para vocês é a seguinte pergunta: quando o paciente com hipovolemia grave e oligúria, o que precisa ser feito para determinar a função renal? Nesse caso, a resposta é avaliar e determinar se a função dos rins diminuída é causada pelo fluxo sanguíneo renal reduzido secundária à hipovolemia. Então, devemos sempre avaliar se a função renal está preservada. Como podemos avaliar se essa função renal está preservada com a diminuição do volume de líquidos e eletrólitos a nível renal? Nós devemos avaliar através de exames laboratoriais, como no caso a ureia e a creatinina são solicitados simultaneamente e realizada a leitura dele. Então nós estamos avaliando aí o rins. Nós avaliamos o rins também através do débito urinário, o fluxo urinário em 24 horas. Nesse caso, quando tem um fluxo de volume muito reduzido a nível do rins, nós podemos chamar de azotemia pré-renal. Além disso, de modo mais grave, por necrose tubular aguda, a partir do déficit do volume de líquido prolongado, nós podemos chamar também azotemia pré-renal, tá certo? Nas duas situações podemos chamar essas duas situações, tanto com a diminuição do fluxo, quanto também quando acontece necrose a nível tubular, podemos chamar esse nome de azotemia pré-renal, tá certo? Então ficou bem claro essa situação com o paciente com hipovolemia grave ou oligúria, o que precisa ser feito para determinar sua função renal. As enzimas que devemos, os exames laboratoriais que devemos solicitar, ureia e creatinina, devemos também acompanhar o débito urinário desse paciente. Quando o paciente está apresentando esse quadro de hipovolemia, quais são os exames ou testes nesse tipo de situação? Os exames e o teste nesse tipo de situação é o teste de carga de líquido que devemos realizar nesse paciente, onde o volume de líquidos são administrados em velocidade e intensidade específica, onde nós calculamos a velocidade de infusão dessa certa quantidade de solução isotônica eletrolítica que deve ser infundido em determinado período, por exemplo, em 15 minutos 100 ml. Só um exemplo aqui para vocês. Então, o volume de líquidos são administrados em velocidade e intervalos específicos. Aí, continuamente nessa situação, nós vamos avaliando a resposta hemodinâmica do paciente. Além disso, nesse caso, durante a infusão, devemos monitorar a resposta hemodinâmica do paciente. Como que devemos monitorar a resposta hemodinâmica desse paciente? Através dos sinais vitais do paciente, como citei anteriormente, através da pressão arterial desse paciente. Se está apresentando uma hipovolemia, a pressão ela está um pouco baixa, abaixo do normal. Com a infusão de líquido, essa pressão vai se elevando um pouco mais. Então, monitorar também a temperatura. Quando o paciente tem hipovolemia, ele tem uma temperatura um pouco mais elevada. Além disso, monitorar essa temperatura e monitorar também o pulso do paciente. Com o paciente com hipovolemia, tem uma frequência cardíaca um pouco mais acelerada. Então, essa frequência cardíaca e frequência de pulso com a reposição de líquido, essa frequência vai diminuindo, tá certo? Só avaliar também os sons respiratórios que citei anteriormente e também a pressão venosa central. A pressão venosa central, se o paciente está apresentando hipovolemia, no caso da reposição, essa pressão venosa que está baixa, ela vai se estabilizar. Além disso, vamos também avaliar também o débito urinário desse paciente durante a infusão, durante esse teste aqui de carga de líquido que nós vamos destrinchar direitinho aqui para vocês. E vamos lá continuar falando sobre esse teste de carga de líquido. Como é realizado o teste de carga de líquido?
Um exemplo aqui, coloquei aqui para passar aqui para vocês. Por exemplo, uma carga de líquido típica envolve a administração de 100 a 200 ml de soro fisiológico, é cloreto de sódio, 0,9%, durante 15 minutos. Ou seja, você vai realizar a infusão de 100 ou 200 ml de soro fisiológico em 15 minutos, onde você vai fazer o cálculo da infusão de 100 ou 200 ml em 15 minutos nesse caso. E qual a nossa meta nesse caso, nessa reposição de líquido rápida, tá? Fornecer líquido com rapidez suficiente para atingir a perfusão tecidual adequada, ou seja, uma vez que vai sendo infundida essa quantidade de líquido, a perfusão tecidual, principalmente nas extremidades, vão se estabilizar. Não comprometer principalmente o sistema cardiovascular. Para você perceber, na reposição de líquido existe um risco de sobrecarga, carga cardiovascular. Então, nessa reposição, não tem que acontecer esse tipo de acidente. Tem que haver uma reposição criteriosa, em quantidade certa, e uma infusão em uma velocidade adequada, e o profissional de saúde tem que estar avaliando ali continuamente. Então, compreender isso daí, pessoal, não pode esquecer esses detalhes durante a reposição do volume de líquido e quando for fazer o teste de reposição aí, para fazer de uma maneira adequada e correta. Então, qual a resposta esperada do teste de carga de líquido desse paciente? A resposta esperada para esse paciente são a função renal normal, íntegra, que volte ao normal, volte a ter uma quantidade e volume de urina dentro do parâmetro normal, um débito urinário aumentado, um aumento da pressão arterial dentro da normalidade. Se está apresentando uma hipovolemia, tem uma pressão mais baixa. Se repõe essa quantidade de líquido, a pressão arterial vai se tornar normal, tá? Por isso tá escrito aumento da pressão arterial. Tá escrito aumento da pressão, não quer dizer que ele vai estar aumentado, tá acima do normal, não. Se estava baixa, vai se estabilizar dentro da normalidade. Aumento da pressão venosa central. Então, se estava baixa, vai se elevar um pouco mais, tá? Além disso, quero deixar bem claro para vocês, porque a gente está falando sobre hipovolemia, observe muito bem que o choque pode acontecer quando o volume intravascular perdido é acima de 25%, tá? Então, nós temos que correr contra o tempo quando a perda do volume de líquido é grave e aguda, para o paciente não chegar a esses valores. Uma perda de volume de líquido acima de 25%, com um valor de 25%, aí o paciente pode entrar em choque, tá certo, pessoal? Ou quando a perda de líquido é muito rápida. Então, quando a perda de líquido é muito rápida, você não vai dar para o paciente oferecer líquido por via oral. Não, tem que funcionar, tem que usar gel de grosso calibre, como no caso 16, e realizar uma infusão adequada e certa para não comprometer assim o sistema cardiovascular. Você que está chegando agora no nosso canal e você gosta desse tipo de conteúdo e você ainda não é inscrito, pessoal, eu convido a você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho vermelho aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se, ative o sino, dê um like, dê essa força para o nosso canal para a gente crescer cada vez mais e trazer conteúdo aqui para vocês de graça, tá certo? E assim tu ajuda a gente e nós ajudamos vocês. Ficamos por aqui e fique com Deus. Até o próximo vídeo.